última aula, à medida que a criança vai crescendo, e é uma criança que já tem hábitos formados, ela vai ter muito menos resistência de fazer aquilo que ela está habituada. Então, se por acaso ela fala, não, mãe, eu não quero dormir, você, em 2 tempos, consegue reverter aquilo. Filho, mas está na hora de dormir, você ainda tem idade para dormir, a gente vai dormir sim. Porque o hábito já está formado. Entende? Agora, se você tem uma criança de 5 anos que ela não tem esse hábito formado, daí é muito mais difícil, porque ela vai resistir muito mais, ela vai ter muito mais meios de resistir de maneira mais difícil do que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Ela vai resistir verbalmente, ela vai resistir fisicamente, a capacidade dela de choro é muito maior. Ela já não só não formou um bom hábito, como ela formou um mau hábito de dormir tarde. Então você precisa reajustar o ciclo circadiano dela, você precisa reajustar a maneira como ela vai fazer para ir para a cama, você precisa reajustar uma série de coisas. E numa criança maior, isso demanda muito mais tempo, entende? Então é necessário você olhar todo esse panorama. Então o que eu sugiro para vocês, se você tem uma queixa, eu faço isso com muita frequência na minha vida conjugal, inclusive, né? Então, sei lá, a gente tá tendo uma questão. Eu paro, sento e escrevo. Olha, hoje aconteceu isso. A minha reação foi essa, a reação dele foi essa, e não sei o que lá. Eu começo a pensar sobre aquela circunstância fora do momento de irritação. E aí eu consigo avaliar o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo alguma coisa que realmente está exagerado, ou eu consigo avaliar o que de fato está incomodando no meu marido, me incomodando em alguma coisa que ele está fazendo. E na hora que a gente for ter uma conversa, eu tenho mais elementos para dizer, olha, eu não preciso falar isso para ele, porque eu acho que ele nem sabe que eu faço isso. Mas assim, na última semana, eu consigo avaliar bem o que mais me chateou nas coisas que ele fez. Aí eu vou ler as coisas e falar, caramba, o que mais me chateou foi a maneira dele falar, eu ter sentido pouca atenção em relação à gestação, sei lá, alguma coisa assim. E daí, na hora que você for conversar com a pessoa, você consegue falar, olha, eu tenho me sentido assim. E aí, eu tenho me sentido assim, e isso não é na nossa última briga. Isso tem sido frequente. Então, se você puder mudar nesse ponto, vai ser muito mais fácil. Aí ele vai falar uma série de coisas. Você fala, olha, não foi bem assim que aconteceu. Porque você tem o negócio relatado de uma maneira muito mais concreta. Entende? Porque muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente fala assim, porque você sempre faz isso. Ou meu filho sempre faz birra. Ou meu filho sempre não sei o quê. E a gente acaba colocando numa coisa muito maior o que às vezes não é tão frequente assim. Então, se o seu filho faz birra, por exemplo, se ele se joga no chão e tal, anota, olha, meu filho, sei lá, no último mês fez birra nessa situação. E aí você avalia como estavam os hábitos naquela hora. Ele estava com sono? Ele estava com fome? Ele estava com uma expectativa, de repente, de comprar alguma coisa e na hora eu disse que não? Eu não fui precisa na previsibilidade, ou seja, eu não consegui falar para ele, olha, meu filho, a gente tá indo agora no shopping, mas a mamãe não vai comprar nada para você. Você vai precisar ir comigo, a gente vai numa loja cheia de brinquedo. Obviamente você vai ficar com vontade de comprar todos os brinquedos, mas a gente não vai comprar nada para você. Não está no seu dia do seu aniversário, não está no dia das crianças, não está no Natal. A gente está indo lá para comprar um presente para o Joãozinho, porque é aniversário dele. Você me ajuda a comprar? Vamos pensar, o Joãozinho tem tantos anos. O que será que ele gosta? Você lembra quando você tinha essa idade, o que você gostava? E daí você vai conversando com a criança e vai prevendo problemas. Então, em vez de você ficar 30 anos na loja de brinquedo e a criança olhando aquela maravilha, sem saber se ela vai poder adquirir ou não, você já previu tudo isso para ele. E aí, quando chegar lá na loja de brinquedo, você não pode comprar algo para ele mesmo, porque você disse que não compraria, entende? Você fala, filho, que bom que você gostou disso, então no seu aniversário a mamãe te dá. Depois a gente vê se você vai continuar querendo exatamente isso ou não. Então, é possível passar por essas situações, mas o negócio é que às vezes a gente não prevê isso.
A gente não pensa antes. A gente não se coloca no lugar da criança. E a gente acaba fazendo tudo errado. Então, escrever essas coisas, avaliar os sintomas, avaliar se de fato esses hábitos estão de fato arraigados, se meu filho já sabe exatamente o que ele precisa fazer. Se não, volta na previsibilidade de novo. Meu filho, agora a gente vai fazer isso, depois daqui a gente vai fazer aquilo. Não precisa chorar porque a mamãe sabe que você não tá querendo dormir agora, mas agora tá na hora de dormir. Entende? Cuidado com as brigas que você vai comprar com o seu filho, sabe? Então, por exemplo, hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a minha cunhada e minha sogra vieram aqui na minha casa e a minha cunhada, eu já sabia que ela faria isso, ela trouxe umas comidas pra gente comer, né? Não sei exatamente o que era aquilo. Se eu chamar de pastel e não for pastel, ela vai brigar comigo. E aí, ela fez no forno, era justamente no horário do almoço das crianças. E aí eu falei pros meninos, falei, ó, vocês só vão poder comer depois que vocês almoçarem. Só que os meus filhos mais velhos, um tem 11, outro tem 9, outro tem 7, 8, outro tem 6, outro tem 4. Esses já estão com hábitos formados. Então, eles foram para a cozinha, sentaram e comeram. Depois, eles poderiam comer o que a tia trouxe. O de 2 anos viu a comida nova chegando. E aí, ele não queria comer. Eu tive que tirar ele lá de perto, sentar com ele na hora que os irmãos estavam comendo e falar, filho, você não vai comer o que a tia Mila trouxe. Você vai comer o almoço. E obviamente que ele resistiu. Não quero, não quero. Filho, entende uma coisa, você não vai comer. Ou você vai almoçar agora, ou você vai deitar para dormir sem comer. Porque você não vai comer isso. A mamãe deixa você comer depois. Ele resistiu, não sei o quê. O que eu fiz? Coloquei ele no meu colo, fiquei lá com os irmãos. Ele ficou vendo os irmãos comerem e a comidinha ficou lá. E aí, obviamente, eu não sou boba, eu sabia que ele tava com sede, peguei um negocinho para ele beber, dei um golinho para ele. Na hora que a gente tava ali conversando e tal, peguei a primeira colherada e coloquei na boquinha dele. Ele começou a comer. E ele começou a comer tudo. E comeu toda a comida. Aí eu falei, ó, agora que você acabou de comer a comida inteira, você pode ir lá comer o que a tia Mila trouxe pra você. Ele foi lá, ele comeu, e aí eu falei, depois disso a gente vai dormir. Subiu e dormiu. Então, óbvio que ele resistiu na hora. Ele tava com uma baita tentação. Eu falei, eu não ia conseguir ganhar aquela briga com aquela tentação na frente dele. Eu tinha que sair dali. Sair dali para que a tentação não ficasse na frente dele e ele pudesse fazer o que ele precisava fazer. E a gente voltou no hábito dele, aquela era a hora do almoço.